Oi? Acho que de repente a gente podia abrir para pergunta e eu vou complementando. Daí de repente agora a gente vai num dinâmico. Ok? Tudo bem? Tudo bem para você? Você não fez aquela pergunta que você disse que ia fazer para você. Eu também não vou dizer qual era. Você perceba que eu tenho um problema de memória bem complicado, assim. Né? Você já está percebendo isso? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Então, assim, quando você vai ler o Tungstênio, uma coisa que chama muita atenção é a forma como os personagens falam, né? O baianês que elas falam ali. Como é que isso foi traduzido para a França? Como é que se traduziu para o francês? Você participou desse processo de tradução ou você só deu para o tradutor e falou te vira negão? Como é que foi esse processo? Assim? Não, eu acompanhei muito de perto. Eu tive a felicidade de poder trabalhar muito próximo da tradutora, das tradutoras, na verdade. Eu escolhi as tradutoras. E quando ocorre uma coisa assim, quando ocorre uma tradução nesse caso, é que na verdade não ocorre uma tradução, o que ocorre é uma reescritura da história. Na verdade a gente tem que reescrever a história. A versão espanhola dos álbuns é feita por mim mesmo. Mas a versão francesa, eu me sinto muito satisfeito com a forma com que ela foi feita. Eu acho que ela foi reescrita de uma maneira muito interessante. Eu estou muito satisfeito. Eu não tenho maiores dados sobre a tradução em polonês, mas eu conheço o tradutor. Parece ser uma boa pessoa. Você conseguiria reproduzir algum diálogo, fazer agora uma tradução em espanhol, em francês, alguma coisa assim? Você tem algo em mente? Não. Oi. Eu considero você um dos melhores cronistas da realidade brasileira. Eu acho muito bom, assim. Duas perguntas. Você se sente mais confortável falando sobre a década de 50, 60 ou os dias mais atuais? E a sua relação com Salvador, assim, eu morei lá, tenho família lá e tudo, e parece que você nasceu lá, que você é soteropolitano, você tem uma relação mais próxima com a cidade ou é tudo inspiração para fazer as histórias falando de Salvador? Veja, a primeira pergunta, os anos 50 são muito emblemáticos para mim. Eu tenho uma inclinação pessoal muito acentuada para esse período. Eu acho uma época muito romântica. Foi a época em que a região onde eu nasci era mais exuberante economicamente. Então, eu vivi muito da esteira, do que sobrou dessa época, enquanto eu era criança e adolescente crescendo naquela realidade. Então, acho que por isso eu tenho essa inclinação tão forte para essa época. Sim, eu me sinto muito confortável tratando dessa época. Mas eu também me sinto muito confortável tratando de temas atuais. Porque, em última análise, as duas coisas são muito próximas para mim. A segunda pergunta é sobre Salvador, né? Salvador é uma cidade, eu já falei em outras ocasiões, é uma cidade que sempre teve no meu imaginário, né? Pela literatura, pela música, pelo que quer que seja. Sempre foi uma cidade muito importante para mim, pelo fato de ter sido a primeira capital do Brasil, pelo fato de até hoje ser muito visível na cidade, todo esse conjunto de fatores amalgamados que formaram a sociedade brasileira que nós conhecemos hoje. Eu conheci Salvador durante 2 semanas. Eu visitei a cidade durante 2 semanas para fazer um livro para uma série chamada Cidades Ilustradas. A editora me mandou para lá durante 2 semanas, onde eu pude conhecer pessoas, entrevistar pessoas, juntar uma quantidade de material que eu considerasse interessante para fazer o livro. E o fato de estar na cidade, de conhecer a cidade da forma como eu conheci, de poder caminhar pela cidade, caminhar por aquelas ruas, foi como me encontrar comigo mesmo. Então, é uma cidade na qual eu me sinto muito confortável também. Depois do livro, o universo de Salvador voltou ao conjunto de temas de uma maneira muito intensa também. Várias outras histórias se passaram em Salvador, como é o caso do Tungstênio, como é o caso de histórias que estão em Almas Públicas, ou mesmo em Sábado dos Meus Amores.
Então, sim, a importância dessa cidade é fundamental para mim. Fundamental. Então, os teus livros têm muita brasilidade. Você se preocupa com a iconografia e parece estar sempre voltado. Você morando na Espanha, você está sempre ligado com o Brasil. Os editores lá não te pedem coisas da Espanha mesmo? Claro que pedem. E você não pretende? Até hoje não aconteceu. Até hoje não aconteceu. Porque parece que morando na Espanha você está sempre ligado com o Brasil mesmo. Sim, é verdade, mas o fato de escrever sobre o Brasil estando fora do Brasil não representa um dado especialmente significativo para mim, porque eu realmente não me sinto longe do Brasil. E esse distanciamento não te dá sei lá, para escrever até melhor sobre isso? Esse tema é sempre trazido à baila, mas eu não acredito nisso, eu realmente não acredito nisso, porque a relação que eu tenho com o Brasil não é uma relação que eu tenha com o Brasil, é uma relação que eu tenho comigo. Todas as histórias partem do que eu sou como pessoa, e o que eu sou como pessoa inevitavelmente está ligado à vida que eu conheci no Brasil. Então, eu não retrato um Brasil que eu esteja vendo, algo que esteja diante de mim, algo que eu tenha presenciado, porque isso inevitavelmente, eu já falei isso também em outras ocasiões, isso inevitavelmente implica uma distância entre quem observa e aquilo que é observado. Eu nunca trabalho a partir da distância, nunca. Então, eu acho que por isso as histórias são tão pertinentes no que diz respeito à vida brasileira, porque elas representam um conjunto de coisas que me formou como ser humano. É isso, é simples assim. Bom, na verdade ele fez exatamente a pergunta que eu ia fazer, mas só para complementar... Desculpa. Pode repetir, desculpa. Não, é que na verdade ele fez a pergunta que eu ia fazer, ele levantou a mão junto dessa questão de você morar fora e escrever, a coisa do Brasil está tão presente nas suas histórias. Então, sei lá, só para complementar a pergunta dele, por uma curiosidade pessoal, o que te motivou a morar fora do país? E a segunda pergunta, uma que tem um pouco de vergonha, acho que muita gente aqui deve saber, mas eu não sei, então vou perguntar direto para você. Eu não consegui entender a relação do nome Talco de Vidro com a história. Nem eu. Nem você? Dois perdidos? Bom, a primeira pergunta. Eu me sinto muito à vontade de viver em Barcelona. É uma cidade que eu já conhecia e tudo. Em um determinado período eu comecei a trabalhar para uma editora belga, chamada Edition do Lombard, que está situada em Bruxelas. Meu roteirista na época, meus dois roteiristas na época, viviam em Barcelona. E é uma cidade que eu já conhecia, me sentia muito à vontade, circulando pela cidade e tudo. Então, eu e minha esposa decidimos passar um tempo na cidade e ver o que acontecia. Mas, evidentemente, nenhum de nós dois pôde imaginar que o tempo passaria tão rápido. Não havia, especialmente, um planejamento de se passar a viver eternamente nessa cidade. As coisas simplesmente aconteceram assim. No caso de Talco de Vidro, muitas pessoas dizem a mesma coisa que você. Eu não consegui entender exatamente o que quer dizer esse título, mas à medida que elas começam a racionalizar sobre isso, elas são praticamente induzidas a chegar à conclusão que eu acho que elas deveriam chegar, que é o fato de você imaginar que uma substância como o talco, aparentemente inofensiva, deixaria de ser tão inofensiva se fosse fabricada com vidro, por exemplo. E essa substância especial, uma vez respirada, poderia trazer danos muito acentuados para o corpo humano. O teu primeiro livro, A Fealdade de Fabiano Gorila, né? Pelo menos que saiu aqui, você assinava com outro nome, né? Marcelo Gaú. Queria saber por que mudou. Tem algum motivo especial? Sim, mudou porque quando eu fazia esse livro, eu imaginava que os quadrinhos seriam uma coisa que eu faria paralelamente a uma atividade jurídica, por exemplo. Eu não imaginava que os quadrinhos fossem tomar a dimensão que eles tomaram na minha vida. A partir do momento que eu fui publicando mais e mais histórias, mais e mais pessoas foram se interessando pelo trabalho, até o ponto de eu passar a viver exclusivamente de quadrinhos. Assinar como pseudônimo deixou de ter sentido para mim.
Oi, tudo bem? Eu sou o Liber. Prazer, Liber. Prazer é meu. A gente estava conversando hoje de manhã. Eu preciso pedir desculpas, porque o que aconteceu? Eu estou um pouco fora do ar. Eu passei uma tarde tentando parir um texto sobre as questões de arte.